Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, querido, no livro de Apocalipse. Eu ia pegar aqui o copo com a água, assim já. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Obrigado. Nós estamos diante de uma carta do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. E que a partir do versículo 14 é descrita assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoamos este tempo para a revelação da Tua Palavra, para entendimento da Tua Palavra. Abençoamos cada coração neste lugar, Senhor, e já declaramos corações abertos, uma terra fértil para receber a Tua semente, ó Deus. Não somente os amados que estão aqui, mas todos que porventura estão nos ouvindo, vendo, pela internet, onde quer que esteja. Deste lugar nós queremos abençoar cada coração. Abençoamos cada família representada neste lugar. E declaramos sobre nós a unção do Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos nesta hora. A Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, prospera para aquilo que é enviada. E a Tua palavra faz aquilo que agrada o Teu coração, ó Deus. Nós queremos tomar esse texto agora. E cremos que a Tua palavra nesta manhã não voltará vazia. A Tua palavra prosperará em cada coração, em cada casa, em cada família neste lugar. Pai, seja liberado aqui um espírito profético da Tua palavra. Haja mesmo discernimento de espíritos nesta hora.
O Senhor traga sobre a tua casa um discernimento dos tempos, um discernimento dessa hora, desse tempo, dessa geração, destes dias. Precisamos, ó Deus, compreender, entender os tempos, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, sejam abertos nossos ouvidos para ouvir. Sejam abertos nossos olhos para ver. A Tua palavra de sabedoria e a Tua palavra de conhecimento, Senhor, flua nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Queridos, a leitura desse texto, eu posso dizer a vocês, não sei qual é o costume que você tem com Apocalipse, com as cartas às igrejas, mas eu diria que só a leitura que fizemos aqui de Apocalipse 3, de 14 a 20, já é por si uma leitura que traz um peso sobre nós. Peso de reverência, peso de solenidade, peso de santidade. E quando eu estava com esta palavra no coração, orando e por esse momento nosso aqui, eu recebi um discernimento de Deus a respeito desse tempo em que estamos vivendo, dessa geração em que estamos vivendo, e entendi com muita convicção do momento, este ser o momento para compartilhar com os amados esta palavra. Laodiceia é a 7ª igreja para a qual o Senhor Jesus envia uma carta. São 7 igrejas, 7 cartas. Há diferentes entendimentos sobre o significado dessas 7 igrejas. E um dos entendimentos com o qual eu me identifico é de que cada carta, cada igreja faz parte de um período em toda a história da igreja, desde o início até nossos dias. Temos, portanto, 7 grandes períodos. Éfeso representando o início da igreja. Depois nós temos uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, que é Esmirna. Depois nós temos o casamento do Estado com a igreja, na pessoa de Constantino. E aí você tem a igreja de Pérgamo, que significa exatamente isso, casamento. Depois nós temos um período de trevas na história da igreja, Idade das Trevas, que eu creio que é muito bem representado, esse período, pela carta à igreja de Tiatira. Depois começa um mover de Deus de restaurar, de trazer a igreja de volta aos princípios, às raízes das Escrituras Sagradas. E nós vemos esse movimento de restauração na igreja de Sardes. Depois nós temos a restauração, eu creio, no seu momento talvez maior, quando de fato a igreja é uma igreja que está restaurando os seus dons, restaurando os seus ministérios, uma igreja missionária, representada ali na carta da igreja a Filadélfia. E eu entendo que nós estamos vivendo o período de Laodiceia, 7º período. Laodiceia compreende esse tempo em que estamos vivendo.
Por isso, eu entendo que escrever para a igreja de Laodiceia é, ao mesmo tempo, uma carta para esta igreja local, uma carta para a igreja de São Paulo, uma carta para a igreja no Brasil, uma carta para a igreja nas nações. Porque eu vejo semelhanças muito profundas entre o Espírito que está sobre Laodiceia e o mesmo Espírito que tem estado sobre a igreja do Senhor. E de uma maneira específica, eu quero falar mais em relação à igreja em São Paulo. Queridos, a carta à igreja em Laodiceia começa com essa tremenda declaração da apresentação do Senhor Jesus, como ele faz em cada carta, e aqui aos laodicenses, a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém. Ele é o Amém. E ele é aquele que tem o testemunho fiel e verdadeiro. Isso fala muito sobre as falsidades que estarão presentes nesse tempo. Isso fala muito a respeito das misturas, das confusões que estarão presentes nessa época. Isso fala muito a respeito das complexidades, das pluralidades, dos relativismos que são próprios dessa época. Por quê? Porque o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, vai confrontar esse espírito essas trevas da confusão, essas trevas da indefinição, essas trevas das misturas identitárias, misturas de credos, esses sincretismos, essa complexidade de misturas, na verdade trazendo confusão. E eu creio que é exatamente a natureza do Senhor Jesus apresentando-se como o Amém, como aquele que vai trazer o testemunho fiel e verdadeiro, é de fato muito próprio para o tipo de espírito que está sobre esta geração. E aqui é muito tremendo, porque tudo que o Senhor vai falar, amados, é o testemunho fiel e verdadeiro que Ele está dando. Por isso é muito bom nós estarmos atentos, porque somente o Senhor Jesus, o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, é que tem a qualidade, a autoridade, a qualificação para poder declarar qualquer coisa a respeito da igreja destes dias. E ele começa dizendo, a partir do versículo 15, conheço as tuas obras, Laodiceia. Esse conhecimento vem do Amém, vem da fiel testemunha, vem da verdadeira testemunha. Logo, ele vai mostrar algo que não está sendo visto por Laodiceia, mas ele, na qualidade de fiel e verdadeiro, é o único que tem o parâmetro, é o único que tem a referência para falar a verdade a respeito desta igreja. E amados, Laodiceia, é interessante já você entender essa natureza, isso que estou chamando de espírito de Laodiceia, você entender, começar a entender pelo próprio significado do nome Laodiceia. Porque Laodiceia, Laodikeos, esse Lao é referindo-se a povo, e Dikeos pode ser tanto costume, conduta, retidão, modo de agir. Em outras palavras, Laodiceia é o modo de agir do povo, os costumes do povo, a maneira do povo andar, a maneira do povo viver.
É interessante. Por que é interessante? Porque você já começa a perceber, querido, que o que vai acontecer dentro da igreja de Laodiceia tem a ver com aquilo que está sobre o povo da cidade. O modo de andar do povo será o modo de andar da igreja. É muito interessante. Eu creio que nenhuma outra cidade dessas cartas tem uma característica tão forte a respeito da influência do povo, da cidade, no modo de vida da igreja naquela cidade. Para isso, você precisa compreender um pouco Laodiceia, a cidade. Laodiceia hoje seria uma das cidades da Turquia. A cidade de Laodiceia ficava entre a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Colossos e Hierápolis tinham fontes termais. Havia água quente em Colossos, águas frias em Hierápolis. O sistema hidráulico que alimentava a cidade de Laodiceia era um aqueduto que trazia água destas cidades. E na passagem da água, no transporte da água por esse aqueduto, as águas chegavam mornas na cidade de Laodiceia. Então você observa que o Senhor Jesus está falando de uma característica espiritual, da mornidão espiritual, da mornidão moral, da mornidão de conduta da igreja, a partir de uma característica da cidade. E é interessante você ir observando. Quando você entende um pouco mais Laodiceia, você vai descobrir uma outra coisa muito, muito significativa para a mensagem de Jesus. Laodiceia era um grande centro bancário, onde o ouro era a moeda que circulava por Laodiceia. Laodiceia também era produtora de vestes confeccionadas a partir da lã negra da ovelha. A indústria têxtil, podemos assim denominar, era muito forte na cidade de Laodiceia, bem como a indústria farmacêutica. Laodiceia era conhecida pela produção de uma pomada que era usada sobre os olhos para cura oftalmológica. Observe o que Jesus fala para Laodiceia, dizendo assim: aconselho-te que de mim compre ouro, aconselho-te que de mim compre vestes para cobrir a tua nudez, aconselho que de mim compre colírio para ungires os teus olhos. Então, você começa a observar que o Senhor Jesus está falando sobre uma realidade espiritual do ouro, das vestes e do colírio, a partir de uma realidade industrial, comercial. A vida comercial e industrial da cidade era rica. E agora observe isso aqui, amados. Olha que coisa interessante. A igreja da cidade está dizendo, olha o que a igreja da cidade está dizendo, acabamos de ler, está dizendo assim: estou rica e abastada,
e não necessito de coisa alguma. Quem fala isso é a igreja, mas quem também fala isso é a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é rica, é abastada e não necessita de coisa alguma. A cidade é orgulhosa por causa daquilo que ela detém, por causa daquilo que ela possui. A cidade, ela confia nas riquezas. Para você ter uma ideia, Laodiceia passou por um terremoto em que quase toda foi destruída, pois ela conseguiu se reerguer e a cidade era orgulhosa de dizer que não precisou de cidade alguma para a reconstrução das suas estruturas próprias. Porque era uma cidade que se ufanava, era uma cidade que confiava no que tinha, era uma cidade que tinha uma visão enganosa, enganada a respeito dela mesma, por causa do orgulho. O orgulho cega. A confiança que eles tinham era grande nas próprias forças econômicas. E essa confiança fazia com que essa cidade tivesse uma visão totalmente equivocada e deturpada a respeito dela mesma. Ela dizia: eu sou rica e sou abastada. E o Senhor Jesus então diz a essa cidade, o Senhor Jesus é o Amém, é a fiel testemunha verdadeira. Então só o Senhor pode dizer quem na verdade é Laodiceia e qual é a condição de Laodiceia. E o Senhor diz: mas tu não sabes. Olha que interessante, nem sabes que tu és miserável, tu és pobre, tu és cega e tu és nua. Queridos, eu estou falando que a cidade de Laodiceia confiava nela mesma. Eu estou falando que a cidade de Laodiceia, ela era orgulhosa com a sua economia. Mas você vai observar que quem está falando desta forma é a igreja de Laodiceia. O que isso fala? Isso fala que, assim como era a cidade, era a igreja na cidade. Assim como era a linguagem da cidade, era a linguagem da igreja. Assim como era a confiança da cidade, assim era também a confiança da igreja. Assim como era o orgulho da cidade, assim também era o orgulho da igreja. E fazendo essa leitura, incomodou muito o meu espírito. E por que incomodou? Porque eu comecei a ver. E quando eu digo ver, entenda como sinônimo de discernir. Que São Paulo é uma cidade próspera. São Paulo é uma cidade economicamente rica. E comecei a observar até que ponto uma cidade que gira em torno do trabalho, gira em torno dos negócios, gira em torno da vida financeira. Comecei a observar o quanto desta cidade há nesta igreja. O quanto do Espírito que está nesta cidade há em minha vida. E quando eu digo Espírito, eu estou me referindo à confiança no trabalho, confiança nas riquezas, confiança nos bancos, confiança nos negócios, confiança nos bens, confiança no patrimônio e o orgulho
que na verdade está escondendo a minha real condição, minha condição de pobre, de cego e de nu. E eu comecei a orar sobre isso, para dizer: Deus, há 20 anos eu moro em São Paulo, e eu digo uma coisa a vocês, apesar de em todo lugar ser também assim, eu diria que em São Paulo é algo muito acentuado. O que é acentuado? A nossa vida girando em torno do trabalho. O que é muito acentuado? Mamon, 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 o Deus das riquezas, mamon, ditando a agenda da igreja. Uma opressão egípcia. Quando eu digo egípcia, por causa do povo de Israel que estava no Egito, e aquele povo iria se levantar, o povo de Deus, como um exército contra o Egito e contra Faraó. E aí Faraó falou: vou usar de astúcia. E a astúcia foi trazer trabalhos e cargas de trabalhos para o povo de Israel. E por que era uma astúcia? Porque o povo trabalhando muito, não iria se levantar como um exército contra ele. E eu comecei a observar esse mesmo espírito atuando nessa cidade. Eu falei: Deus, estamos nós sendo orientados, sendo governados por esse modo de vida. Senhor, estamos nós confiando em quem? Senhor, a vida da tua igreja não está nas mãos dos bancários. A vida da tua igreja não está na mão de diretores, de homens que são presidentes de empresas. Nós não vamos terceirizar a alma da igreja. Nós não vamos entregar o nosso coração na mão das questões econômicas e das riquezas dessa cidade. Nossa vida não é governada pela caneta que uma pessoa que tem autoridade sobre nós pode escrever e nos tirar de lá ou nos colocar lá. Nossa vida não é determinada por causa de um diretor. Nossa vida não está sendo regulada, dirigida por nenhum homem ou mulher, por mais autoridade que tenha, porque qualquer uma dessas pessoas tem a autoridade que tem, porque recebeu essa autoridade de Deus. Aleluia! Nós queremos profetizar nesta manhã, amém? Nós vamos profetizar aqui nesta manhã que cada profissão sua vai ser removido de sobre ela o jugo deste século, o espírito capitalista desta cidade, e vai ser posto sobre ele o espírito da vocação de Deus. A igreja do Senhor, amados, a igreja do Senhor Jesus não é uma igreja de profissões, é uma igreja de vocações. E nós queremos declarar que a nossa profissão será revestida da vocação do Senhor. E nós temos só uma fonte, essa fonte é o Senhor nosso Deus. Somos determinados pelo nosso Deus se vamos ter que sair de um lugar ou permanecer neste lugar. Seremos determinados por Deus se continuaremos nessa posição ou se receberemos uma promoção.
porque o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para onde Ele quer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, amados! Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que nesta hora, que as nossas relações uns com os outros, nossa relação dentro de casa, marido e mulher, nossas relações com o nosso Deus, não serão relações econômicas. O que é isso? São relações baseadas em resultados. Nós queremos profetizar em nome do Senhor Jesus, de que os nossos casamentos, eles não permanecerão por causa de resultados bons. Ainda que nós passemos por casamentos em que não tenhamos ainda por um tempo de não ter amor, por um tempo de não ter prazer, por um tempo de não ter a mesma alegria de outrora, não significa que a aliança será quebrada. Porque nós não vamos nos relacionar baseado em resultados. Nós não vamos nos relacionar baseado em lucros. Em lucros. Nós queremos tomar a palavra do Senhor para os nossos relacionamentos, sejam eles horizontais, sejam eles verticais. Eu quero declarar aqui em nome do Senhor Jesus, amados, conforme o profeta Abacuque declarou, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, e essa palavra do profeta é uma palavra para romper o espírito econômico, o espírito capitalista, o espírito de interesses que está debaixo dessa cidade. Ali a palavra diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, nós, todavia, nos alegraremos no Senhor. Nos alegraremos no Senhor. Aleluia! Nos alegraremos no Senhor nosso Deus e exultaremos no Deus da nossa salvação, porque o Senhor é a nossa força, e o Senhor transforma os nossos pés como os da corça, e nós saltamos sobre lugares altos. Oh, aleluia! Aleluia! Amados, em nome do Senhor Jesus, você é uma mulher, um homem, profeta de Deus, receba essa palavra como uma palavra profética. Toma isso. Precisamos nos levantar contra todo espírito opressor, contra todo jugo pesado, contra todo esse espírito de relações utilitárias. Amados, debaixo desse espírito desta cidade, nossas relações são utilitárias. O que é isso? Nós valorizamos o outro enquanto o outro é útil para nós. Nós não vamos pautar os nossos relacionamentos com este parâmetro. Os nossos relacionamentos serão pautados pelos mandamentos do Senhor nosso Deus. Nós vamos pautar nossas relações pelas leis do reino de Deus. E nas leis do reino de Deus declaro que eu devo amar a quem me persegue, que eu devo orar por quem me calunia, que eu devo abençoar quem não me abençoa. As minhas relações não são relações interesseiras. Por isso, o nosso modo de vida não será um modo consumista de vida. Eu quero denunciar esse espírito consumista, em nome de Jesus. Quando nós estamos com o Senhor, porque nós estamos sempre querendo algo dEle, precisando algo dEle.
Viemos à reunião porque precisamos de algo da reunião. Se o Senhor não mais nos dá, ou se a igreja não mais nos dá, nós trocamos de Senhor ou trocamos de igreja. Não seremos mais guiados por esse espírito maligno em nome de Jesus. Nós queremos declarar que, a despeito se as minhas orações estão sendo respondidas ou não, eu permanecerei fiel àquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com esta igreja local e permanecerei neste compromisso, a despeito de qualquer situação adversa que ocorra em minha vida. Amém, amado? Nós não vamos descartar nossas esposas, nós não vamos descartar nossos maridos, nós não vamos descartar nossos pastores, nós não vamos descartar nossas ovelhas, nós não vamos descartar nossos irmãos. Aqui nesse lugar, esse espírito maligno não impera, não opera e não entra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amado, eu poderia falar tudo isso calmo e tranquilo, mas está difícil de falar, tá bom? Então por isso estamos assim meio que gritando aqui. Não precisava assim, não precisa. Pode falar tranquilo, a mensagem é dada. Mas é porque está uma agitação dentro de mim aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Espírito do Senhor traga uma indignação na sua vida também. Eu e você não somos deste mundo, logo não somos guiados pelo Espírito deste mundo. Não nos conformaremos a este século. Não nos conformaremos a este século. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos aqui, declaramos aqui, quem estiver nos vendo e nos ouvindo, vocês são bem-vindos a este lugar. Esta casa é família de Deus para receber vocês. Não importa quem vocês sejam, não importa em que vocês creem, não importa suas opções sexuais, não importa suas orientações sexuais, aqui neste lugar vocês serão tratados, cuidados, amados, em nome do Senhor Jesus. Não vamos tratar as pessoas como objeto, não vamos tratar as pessoas por causa dos seus credos, não definiremos ninguém pelo credo que possui, não definiremos ninguém pela orientação sexual que possui, definiremos cada um como imagem de Deus. Imagem de Deus. E como imagem de Deus, será pastoreado, será amado, será sarado, será liberto, será curado, será salvo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o Senhor Jesus veio a esta igreja que estava tão absorvida pelas suas riquezas, pelas suas conquistas pessoais, pela sua autoconfiança, autossuficiência. São Paulo, uma cidade autossuficiente. São Paulo, uma cidade orgulhosa. São Paulo é uma empáfia. Por causa disso, não tinha compreensão da sua real, da sua mais verdadeira condição. E o Senhor Jesus veio trazer qual é a verdadeira condição. Amados, a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela não ver a sua real condição, não conseguir enxergar sua real condição. O texto que nós lemos diz assim: e tu nem sabes. Jesus falou a Laodiceia: e tu nem sabes, Laodiceia, nem sabes quem tu és mesmo.
Queridos, essa palavra do Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia, é uma palavra de exortação, porque Ele ama. Acabamos de ler isso. Ele diz: repreendo e disciplino a quem eu amo. Só quem ama repreende. Só quem ama disciplina. Não é verdade? Você que é pai, mãe aí, não é verdade? Você repreende, disciplina porque você ama. E o Senhor diz assim: sê zeloso, sê zeloso, sê zelosa, igreja, e arrepende-te. Amados, só haverá arrependimento quando há uma visão verdadeira da minha condição. Se eu acho o que eu sou, não há como arrepender. Arrepender não é eu acho, arrepender é: Senhor, quem realmente eu sou. Queridos, há uma situação aqui na Bíblia, também no último livro, não Apocalipse, mas Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Há uma situação do povo de Israel, que para mim eu considero a situação mais terrível na vida de uma pessoa. É quando ela não sabe mais se ela está pecando ou não. Para mim, pior do que pecar é não saber se está pecando. E aí, sabe como nós podemos ver isso em Malaquias? Através de 6 perguntas que o povo faz a Deus. Perguntas que demonstram quanto o povo estava insensível à sua própria condição. O quanto aquele povo não estava mais se vendo e se enxergando, amados. Observe, no capítulo 1, verso 6, a pergunta é: em que desprezamos o teu nome? Eles nem sabiam mais que o nome do Senhor estava sendo desprezado. No capítulo 1, versículo 7 diz: em que te havemos profanado? Eles nem sabiam mais se estavam profanando. Em qual mesma ocasião te profanamos, ó Deus? No capítulo 2, versículo 17, a pergunta é: em que nós temos te enfadado? Capítulo 3, versículo 7 é: em que havemos de tornar? Olha que interessante. Eles nem sabiam em que haviam de voltar para Deus. Deus estava dizendo: arrependem-se, arrependam-se, voltem. E eles nem sabiam em que eles deveriam voltar. Queridos, consagração. Começamos este ano, o ano da consagração, o ano do chamado do nosso Deus para nos consagrar. Esse é o primeiro domingo de abril. 3 meses já se passaram, amados. Janeiro, fevereiro e março. E aí o Senhor Deus vem a nós e diz assim: vocês precisam se consagrar. E aí nós perguntamos: mas em que? Em que temos que nos consagrar mais? É bem a pergunta de quem não tem mesmo recebido a verdade da fiel testemunha. Capítulo 3, versículo 8 ainda de Malaquias diz: em que te roubamos? O povo estava roubando a Deus, mas nem sabia em que roubava. Capítulo 3, versículo 13, a 6ª e última pergunta é: em que temos falado contra ti, ó Deus? Queridos, esse estado do povo de Israel ali no período de Malaquias é a mesma condição de Laodiceia, de não saber a sua real e verdadeira situação.
eu conheço uma família em que eu vi o relacionamento do pai com o filho homem, o pai. E aí aquele menino adolescente precisando de uma comunicação mais próxima, mais profunda entre o pai e o filho. E no entanto, as perguntas do pai eram sempre perguntas assim, formais, superficiais. E aí, como vai você? Como foi na escola? Ah, fui bem. E é interessante que acompanhando mais de perto e presenciando esses diálogos assim, um tanto superficiais, a esposa chega para ele e fala assim, conversou com o seu filho? Conversou tudo que tinha que conversar? Ah, conversamos muito, batemos um papo muito bom. E eu vi qual foi o papo bom. E ela compartilhando comigo o quanto aquele menino estava precisando mesmo de ter um diálogo profundo, resgatador com o seu pai. Mas para aquele pai, era essa a profundidade. E aí se chega para ele e diz assim, mas você não está alcançando o coração do seu filho, você não está comunicando com ele. Aí ele vai dizer, mas em que eu não estou comunicando? Porque ele tem uma concepção do que é comunicar, que não é de acordo com o que a fiel testemunha tem para dizer, o que é conversar e comunicar com o seu filho. O que é, de fato, converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai? E assim estamos nós. Muitas vezes nós temos os nossos conceitos, a gente fala sobre os nossos comportamentos e fala, não, mas está tudo bem. Ah, meu casamento está muito bom. E, no entanto, a realidade mesmo, concreta, real, visceral, é outra. É necessário ouvir esse amém, o amém. O amém é o Senhor Jesus, fiel, testemunha e verdadeira, como fez com Laodiceia, com muito amor. Repreendeu, exortou com muito amor Laodiceia e chamou Laodiceia do que ela imaginava estar vivendo para a realidade do que estava vivendo. E nesta hora o chamado dele foi, vem Laodiceia, eu aconselho que você venha comprar de mim o ouro refinado no fogo. Você está tendo confiança nos bancos, confiança no sistema bancário, no ouro que circula na cidade. Laodiceia, igreja de Laodiceia, eu aconselho que tu venhas comprar de mim o ouro refinado no fogo. Eu aconselho que você venha comprar de mim as vestes para cobrir a tua nudez. Eu aconselho que você venha comprar de mim o colírio para ungir os teus olhos. Para cada coisa que a cidade era rica, Deus chamou para que se comprasse dele, revelando que a cidade, na verdade, era pobre, miserável, cega, nua, e por isso necessitava dele. Amados, eu gostaria de chamar os irmãos aqui. Eu gostaria de chamar essa igreja para uns textos da palavra de Deus aqui agora. E eu gostaria de ler com vocês esses textos. Onde o nosso Deus estará nos chamando para um outro modo, um outro sistema econômico de vida. Uma outra relação econômica. Um outro modo. Colocando a pessoa dele, como ele fez com Laodiceia. Mostrando o que realmente é. Abra comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 8.
a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas. Está falando aqui agora, amados, para um povo que está numa condição boa de vida. Versículo 13: depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos. Traga isso para a tua vida financeira, para teu trabalho. A tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens. Ele está dizendo: toma cuidado, para que não se exalte o teu coração. Versículo 14. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Amém? Amados, o Senhor é quem te dá força para adquirir riqueza. Queridos, o Senhor é quem te dá força para adquirir riqueza. Amados, isso não é simplesmente uma declaração, um chavão. Eu quero me levantar contra todo espírito opressor maligno, que tenta nos distrair e nos apresentar na prática outras fontes, como se existissem outras fontes, como se nós pudéssemos de alguma maneira dar um jeito por nós mesmos para adquirir riquezas. Não, amados, nós queremos hoje confrontar isso e declarar: antes eu me lembrarei do Senhor meu Deus, porque Ele é o que me dá força para adquirir riquezas. Aleluia! Aleluia! Eu queria ler com vocês o capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do versículo 10. Diz assim: pois a terra na qual estáis entrando para possuirdes, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com vosso pé como a uma horta. Eu queria falar com vocês isso aqui agora, olha só. Lá no Egito, onde estávamos, o Egito é raro a chuva é rara. Quando eles iam regar as hortas, eles dependiam da água do Nilo, e eles regavam com os pés. Era algo que eles tinham que fazer com o esforço deles, era algo que estava no controle deles. Agora veja o verso 11: mas a terra
a que estáis passando para possuirdes é terra de montes e de vales, da chuva do céu bebe as águas. Da chuva do céu bebe as águas quer dizer, vocês podem controlar as águas do Nilo, mas vocês não têm condições e capacidade para controlar as águas da chuva. Não tem. Nesse lugar para onde vocês foram, não tem. Esse lugar é aqui, São Paulo. Não tem. Veja então o que diz verso 12. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Agora veja o verso 13. E há de ser, eu quero que você preste atenção nisto agora. E há de ser que? E há de ser que? Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, diz o Senhor, que eu hoje te ordeno, de amar, de amar, de amar. Amém? Se nós obedecermos o mandamento de amar quem? Ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Aleluia! Aleluia! Amados, isso é obra de Deus, aleluia! É obra de Deus, aleluia! O Senhor é soberano sobre toda profissão. O Senhor é soberano sobre toda indústria. O Senhor é soberano sobre toda empresa. O Senhor é soberano sobre todo e qualquer banco. O Senhor é soberano sobre toda instituição social da cidade de São Paulo. O Senhor é soberano sobre a prefeitura desta cidade. Nós, pelo fato de sermos uma geração pós-industrial, não confiaremos o nosso coração e a nossa família a nenhuma destas coisas com as quais citamos agora. Porque o Senhor é que é soberano sobre todas estas coisas, todas estas pessoas, todas estas instituições. O Senhor é quem governa os céus. O Senhor sabe o mover da chuva. O Senhor é quem determina o que entra e o que sai. O Senhor é quem fecha a porta e quem abre. O Senhor é quem estabelece, deixa de estabelecer. O Senhor é quem planta e é quem arranca. O Senhor é quem edifica e quem destrói. Os céus é que governa sobre a terra. O Senhor estabelece pessoas e tira pessoas. O Senhor institui e destitui. O Senhor nosso Deus, Ele é o único e é a única fonte das nossas vidas. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Amados, se você saltar de Deuteronômio 11, e você for para Ageu capítulo 1, Ageu capítulo 1, você vai entender ali algo tremendo que está acontecendo. O povo de Deus abandonou a casa de Deus. O povo de Deus não estava mais buscando a Deus. O povo de Deus estava indiferente a Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que a terra estava segurando o grão. A terra estava retendo o grão. A chuva estava retida e detida nas nuvens. Não havia chuva, não havia colheita. O que o povo ganhava, colocava num bolso furado. É aquele dinheiro que entrava, mas que também logo saía. O que eles comiam não satisfaziam. O que eles vestiam não aquecia. O colchão era maravilhoso, mas não havia sono.
plantavam muito, mas recolhia pouco. Era desproporcional o tanto de energia usado para o trabalho em relação aos frutos colhidos. E tudo porque, lá diz, por causa da minha casa que ficou abandonada e cada um foi cuidar da sua própria. É o nosso Deus quem governa sobre todas as áreas desta cidade, amados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil será levantar de manhã cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. A minha vida, a tua vida, a vida desta igreja depende exclusivamente do nosso Deus. Precisamos de pessoas, mas dependemos só de Deus. E queridos, quando você chega no final da leitura que fizemos de Apocalipse, você vai encontrar ali uma situação profunda que o Senhor está querendo restaurar. Ele está vindo a esta igreja para dizer: arrepende-te, volta. Eu sou o que te dou ouro. Eu sou o que providencio vestes. Eu sou o que providencio colírio. E ali ele chama esta igreja para que se arrependa e diz: volta, igreja. E aí ele encerra dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. É interessante essa posição do Senhor Jesus fora da casa, na igreja de Laodiceia. Ele está batendo a porta e ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amados, cear nas Escrituras é a experiência de maior comunhão e profundidade. Aqui, todas essas relações capitalistas, econômicas, utilitárias e interesseiras, consumistas, elas são quebradas neste momento de ceia, de comunhão. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu entendo que a maior crise que a igreja do Senhor vive nesses últimos dias é a crise de comunhão com Deus. As pessoas têm sido roubadas. Têm desenvolvido umas relações mecânicas, religiosas, ritualísticas, superficiais, frias com Deus. A maior crise que a igreja hoje vive é crise de intimidade. Crise de intimidade. Por isso eu entendo muito bem quando aqui em Apocalipse, na palavra a Laodiceia diz: eis que eu estou à porta e bato. Eu quero aproveitar esse texto, Apocalipse 3:20, para te abençoar em nome de Jesus. E declarar sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família, que você vai ouvir a voz. Você vai abrir a porta.
E você vai viver uma comunhão que até hoje nunca eu e você vivemos. Nunca vivemos. Uma comunhão que vai redirecionar a nossa confiança. Vai redirecionar, redimensionar as nossas prioridades. Vai remodelar a nossa agenda. Eu quero te abençoar profeticamente e declarar, chamando à existência nesse lugar um povo que vai cear com o Senhor e o Senhor conosco. Abra a porta, abra a porta. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amados, a gente tem compartilhado com os irmãos, encontrado os irmãos já há tantos anos, encontrando as vidas, as pessoas, orando por elas. E o quanto a gente tem visto, testemunhado, essa crise de comunhão com Deus, essa falta de profundidade com Deus. Mas eu não quero olhar a realidade, eu quero falar a verdade. A verdade é que a igreja que se reúne neste lugar, a igreja que nos vê e nos ouve pela internet, vai ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero declarar que esta igreja está ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, hoje, dia 2 de abril, o começo desse mês da Páscoa, eu quero declarar a redenção dos nossos trabalhos, a redenção das nossas vidas materiais. Eu quero profetizar, seja redimido cada local de trabalho teu. Eu declaro a cobertura do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário sobre as tuas economias, sobre a tua profissão. E eu quero declarar, a tua profissão será redimida e transformada em vocação de Deus. Vamos convidar o Senhor Jesus mais uma vez, dizer: vem. Eis que eu estou à porta e bato. Vamos declarar isso: vem, vem habitar. Não quero apenas uma visita tua. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Vem, 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 Senhor. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua
cearei com Ele e Ele comigo. Vem, Senhor, leva-nos, Senhor, ao arrependimento, Senhor. Traga-nos de volta para Ti. Queremos ser transformados, Senhor. Restaurado, restaurado, Senhor. Vem, Senhor. Abrimos a porta. Vem, Senhor. Pode entrar, Senhor. Ouvimos a Tua voz, abrimos a porta. Entra, Senhor, em nossos corações e nos transforma, e nos transforma. Restaura-nos, Senhor. Vem, mais que tudo nós queremos Tua glória, Tua glória, e mais que tudo nós queremos Tua glória, Tua glória, mais que tudo nós queremos Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Glória, Senhor, glória, Senhor, e me transforma. Glória, Senhor, Tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Oh, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus. Oh Deus, Senhor, eu quero, Senhor, 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 o único jugo que nós aceitamos sobre nós é o Teu, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu fardo é leve. Amado, 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 querido, querido, querido. Oh, amado. Olha, o amor de Deus. Maravilhoso amor de Deus. A graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus. E a ministração profunda, a comunhão, a coinonia do Espírito, seja com a tua sublime vida, seja com a tua excelente casa, seja com a tua magnífica família, desde agora
e para sempre. Amém. 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 Uou! Dê um abraço aí nessa pessoa que está próxima de você. Ser livre, ser livre, ser livre. Povo livre, povo livre. Vá em paz, meu amado, minha amada. Shabakabalaba.